seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre quais as consequências causadas pelo medo de perder o emprego. Teremos muitas dicas e também orientações sobre este tema. E ainda vamos juntos acompanhar as notícias da internet, as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir, participar, mandar sua pergunta, depoimento e muito mais. Só lembrando que esta edição do programa está imperdível. E com um cenário econômico estável, e nada favorável ao crescimento das empresas, sentimentos como ansiedade, medo e insegurança vêm à tona. As expectativas da população e também das empresas é de que a crise econômica ela possa durar muitos outros meses. E com isso, as pessoas ficam com medo de perder o emprego. O desemprego ele significa depender dos outros e também provoca a sensação de que tudo pode dar errado. O medo de ficar sem um teto, sem comida e sem vida social. Esse medo contínuo, ele pode tornar o profissional menos produtivo e também pode levar até a doenças e distúrbios emocionais. E para nos ajudar a compreender melhor sobre o tema, também a nos ajudar com dicas para tranquilizar a nós trabalhadores e também a quem está desempregado, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Ana Olímpia, ela que é psicóloga clínica e organizacional. Também vai nos ajudar a compreender mais o tema o José Neto, ele que é coach integral sistêmico. Daqui a pouquinho vamos dar ouvido aqui às dicas e orientações dos nossos convidados, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra que subiram mesmo os números de brasileiros com medo de perder o emprego. Confira! Os dados são da Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com a pesquisa, o índice do medo do desemprego no país subiu, alcançando 66,1 pontos em julho desse ano. Aqui na região Nordeste, o índice foi ainda mais alto, alcançando 68,3 pontos. Esse medo tem justificativa. Afinal, de acordo com o IBGE, 13,5 milhões de pessoas estão desempregadas. O país ainda passa por um período de crise. Sobre esse medo, sobre a dificuldade de se manter e achar um emprego, nós conversamos com algumas pessoas. Gente que está trabalhando, gente que está desempregada e até mesmo aposentada. Veja as opiniões. Eu que já sou aposentada, estou em crise, imagina quem está dependendo de emprego, de oportunidade. Quem não tem oportunidade nem sequer de estudar. Enquanto não tiver uma reforma política boa, porque não adianta jogar nas costas do assalariado o problema que está. Fazer um ano já que eu estou desempregado, estou indo aí para ver que arrumou um emprego de novo. Aí tá ruim, para arrumar, O desemprego está muito grande, Aí a gente fica preocupado. E você está até com pressa de chegar lá, porque se chegar atrasado já é um motivo para o chefe. Exatamente, por isso que eu estou apressado. Então pode correr lá, meu amigo. Valeu. A gerente de intermediação de mão de obra da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Trabalho e Qualificação, Adriana Simões, falou primeiro sobre como aqueles que já estão trabalhando podem se manter em seus postos. Primeiramente, o compromisso do trabalhador com a empresa, eu acho que é fundamental. Outra coisa, se qualificando, sempre buscando a qualificação, sempre procurando palestras de orientação profissional. A pessoa, se pode fazer mais pela empresa que está trabalhando, faça, porque assim ele consegue se manter no emprego e mostra que tem todo o interesse de crescer. A qualificação deve ser buscada tanto por quem está trabalhando quanto por aqueles que buscam uma inserção no mercado. É até mais necessária para quem não está empregado. Na própria agência do trabalho, tem serviços de graça para ajudar esse público. Todas as segundas-feiras, normalmente às 8 horas da manhã, tem sempre um psicólogo à disposição, que ele aplica as palestras, vai de 8 às 9 normalmente, ou de 8 às 10, depende da quantidade do público, que ensina exatamente como a pessoa tem que fazer um currículo, como a pessoa se portar numa entrevista de emprego, como se comportar dentro da empresa, já quando estiver trabalhando mesmo. Uma orientação importante:
Geralmente, quem está desempregado entrega currículos em várias empresas. O ideal, apesar da ansiedade, é distribuir o documento em um número reduzido de empresas, até mesmo para que você possa gerenciar e aguardar um retorno delas. E de preferência, dar um certo espaço de tempo para a empresa poder entrar em contato e, caso não aconteça isso, ele procurar saber como é que foi o feedback na realidade, né? De como foi a entrevista dele, se ele foi aprovado ou não, é fundamental, com certeza. Pois bem, ótimas dicas, daqui a pouquinho teremos muitas outras aqui no nosso programa, você vai ficar atento, vai pegar um papel e uma caneta para anotar sim o que será repassado nesta edição do programa, que vai ser muito útil para você colocar em prática no seu dia a dia e amenizar, né? A gente não sabe se pode viver sem esse medo de perder o emprego. Daqui a pouquinho, com a ajuda da Ana Olímpia, a gente vai compreender se tem como ou não conviver ou então só amenizar esse medo de perder o emprego. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os especialistas convidados hoje aqui no nosso programa, mas agora é um momento que você já pode participar do nosso programa, você pode interagir. O espaço do nosso programa está aberto, venha participar aqui conosco. Então, a partir deste momento, vamos saber qual é a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Queremos saber o seguinte, olha só a enquete de hoje. Você que está em casa vai ligar para a gente e vai responder essa seguinte pergunta. Você que está em casa tem medo de perder o emprego? Sim ou não? Liga para a gente, participa, venha interagir. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje, mandar também alguma dúvida sobre o tema ou então deixar algum depoimento. Acesse também a internet, acessando a internet você pode achar a nossa fanpage lá no Facebook. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage na internet, o nosso espaço. Acessa, responde enquete, deixa pergunta, deixa depoimento. Daqui a pouquinho vamos ler a sua mensagem ao vivo aqui no nosso programa e também responder esta pergunta. 99418-1206 é outro canal de comunicação, é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E o medo de perder o emprego, ele traz insegurança, como falamos agora há pouco, dúvidas sobre o futuro, traz também estresse e ansiedade. Isso significa que o profissional não vai ser mais tão produtivo e não consiga ali mais render como antes. Ou seja, o medo de perder o emprego pode acabar fazendo com que uma pessoa realmente ela perca o emprego. Além disso, as relações familiares também elas ficam estremecidas de tanto nervosismo e a pressão também que a própria pessoa coloca em si mesmo, né? O profissional ele acaba ali se descontando, né? Nas pessoas mais próximas. Assim a gente poderia dizer, num parente, num amigo. Mas e como lidar com isso na prática? Como é que a gente faz para conviver com esse medo? Será possível viver sem esse medo? Vamos saber a partir deste momento com os nossos convidados. Estamos recebendo aqui 2 profissionais que vão nos ajudar porque eles entendem e muito sobre esse assunto. Ana Olímpia, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez no nosso programa. Ela que é psicóloga clínica e organizacional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Balbino. É sempre um prazer, um grande prazer estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas ao José Neto, coach integral sistêmico. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Adson. Muito bom estar aqui. Segunda vez, a gente vai falar sobre o assunto já eu e a Ana aqui, para esclarecer qualquer dúvida. A gente falou muito sobre medo, né, sobre ansiedade e também deixou o questionamento. Ouvimos muitas dicas, muitos relatos de pessoas que têm medo de perder o emprego, outras que perderam, estão encontrando dificuldade para voltar para o mercado de trabalho e o medo, né, dessa incerteza. A gente lê jornal, assiste televisão, cada dia é uma notícia de que aumenta o desemprego. Teve uma retração agora no mês passado, mas até quando vai ficar essa instabilidade a gente não sabe. A gente sabe que dá um medo, sim, num momento como esse, de perder esse emprego. Tem como conviver sem esse medo? Tem como fazer alguma coisa para não ter medo de perder o emprego? Ou tem como a gente controlar esse sentimento, né, e conviver com isso? Como é que isso é possível? Veja só, vamos fazer o seguinte, vamos partir do princípio que medo por si só não é negativo. Né? O medo propicia prudência, cuidado, atenção. Então, a gente não pode viver num ambiente totalmente sem medo. É o medo que nos dá o cuidado e a responsabilidade. O que está se tratando é o medo descontrolado, é o medo todo dia, é o medo do dia a dia, é a incerteza do amanhã,
é a incerteza do porvir. Então, isso gera a ansiedade. E uma ansiedade crescente, uma ansiedade aumentada. Aí o ser humano passa a achar que ele está em perigo de vida. Eu estou doente, eu vou perder, eu vou sofrer. E essa sensação de finitude, de vou morrer, vou perder, é que é prejudicial a ele. Inclusive, levando até as somatizações, quer dizer, eu passo da mente para o meu corpo. Então, eu começo a sentir calafrios, arrepios, dores de estômago, dores de cabeça, ânsia de vômito, enjoos. Então, isso vai afetando até a minha criatividade. Consequentemente, a produtividade, né? Você tem tanto medo, tanta insegurança, e as atividades que você fazia anteriormente com muita facilidade, e com o passar do tempo, com esse medo aumentando, essa insegurança, você começa a ser menos produtivo. Sim, isso é consequência, né? Como a Ana falou, o medo é um instinto natural, todos nós temos. Temos que aprender a administrar isso, e é relevante, senão a gente não arrisca muitas coisas e pode botar nossa vida em risco, não podemos viver assim. Por consequência, isso afeta nosso corpo e nossa mente. E pessoas estressadas, muito ansiosas, produzem e focam muito pouco. Por isso interfere principalmente no trabalho, e isso também acaba influenciando em um desconto dificilmente no relacionamento pessoal, somente em casa com esposa, marido, filhos. A criatividade, né? A criatividade, ela vamos pensar assim, quanto mais ansiedade, quanto mais o nível de estresse sobe, mais a criatividade diminui. E a proatividade também, porque eu não consigo identificar, eu não consigo focalizar o meu objetivo real. Eu me percebo numa zona de guerra. Eu me percebo com o medo de não sobreviver. Então, o meu corpo faz, não, eu tenho que conseguir. Então, muitas vezes leva até o ser humano a atitudes que ele não teria em outra ocasião. Até assim, uma fraqueza de caráter, digamos. Eu sou menos tolerante com o meu colega, eu passo por cima, eu não respeito tanto. Se tiver algo que eu possa amenizar de uma situação, num momento de relaxamento, eu não vou tirar por menos. Eu vou apontar até para o meu gestor, né, digamos, eu fico menos tolerante. Por quê? Porque eu preciso sobreviver. Eu estou num modo de sobrevivência. Aí aflora muito o instinto animal. Então, isso é extremamente prejudicial para o ser humano. Porque muitas vezes, quando ele chega em casa, na hora que deita o travesseiro, ele sofre. Porque a natureza dele não é essa. Mas ele está sendo levado a fazer isso por uma insegurança, né? Pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas. Então, isso esse é o grande, eu acho que é o grande cerne, é o grande centro de toda essa discussão. Ele para de ter a razão e age por emoção. Exatamente. E ele acaba estourando isso. Sobrecarrega de uma forma tão grande que é como se fosse uma bola de sopro que enche de emoção e ela não aguenta conter aquilo. E ela estoura de uma vez. E aí ela vai agir de forma irracional. E aí tem consequências. O que é que a gente faz, né? Quais atitudes que a gente deve tomar? Quais os posicionamentos que a gente deve ter para evitar que esse medo ele domine a nossa mente e a gente passe a agir dessa forma? Digamos, o que eu faria era o seguinte, era evitar a preocupação. Evitar a antecipação dos fatos. Né? Se você está trabalhando, você está numa organização, você está numa empresa, numa loja, fazendo alguma coisa. Se você está bem, se você sai de casa para dar o seu melhor, então você vai conseguir um resultado. Se você vai perder o emprego ou não, isso independe. Né? Não está mais nas suas mãos, porque você está fazendo as suas atividades a contento, você está se dedicando àquilo que foi proposto. Então, agora, claro, o que é que a gente sempre diz? É você tentar relaxar dentro da medida do possível. Então, não adianta tentar adivinhar. Se o seu gestor lhe chama, se o seu superior lhe chama, não vai imaginar, não, ele vai me demitir, ele já vai brigar. Não, muitas vezes é para dar um elogio. Então, não adianta antecipar os fatos. É trazer o futuro para hoje, né? O futuro é hoje, então não adianta você se preocupar muito, você faz o que tem de fazer hoje, faz um bom relacionamento, procurar equilibrar-se, procurar calma, procurar tratar bem os seus colegas, que naturalmente a dedicação e o comprometimento vai neutralizando o perigo da demissão.
Porque se eu me preocupo bastante, se eu tento antecipar, né, algo que vem acontecer, imaginando, eu posso estar alimentando ali a ansiedade, a qualquer momento posso ter uma crise de ansiedade. Que seria um distúrbio emocional. Exatamente. Sim. 3 fatores que eu gosto muito de abordar, porque tem ações que a gente não consegue controlar, a gente vai receber. E aí eu falo 3 coisas que ajudam muito a gente se controlar e manter uma harmonia. Atividade física, meditação, que é o parar pelo menos 10 minutos no dia, ou de 1 em 1 hora, dependendo de como você tem a sobrecarga do dia a dia. E um hobby, uma coisa que você gosta de fazer, porque senão você vive sem prazer. Se você só faz as ações de forma mecânica, porque tem que ser feita por obrigação, isso gera uma sobrecarga de estresse muito grande. Então nós, seres humanos, precisamos ter prazer na própria vida, para viver. Então, eu chamo gerenciar o tempo. Isso. Né? É dividir. E aí a gente fazendo essas 3 coisas aqui, olha, a pessoa vive com muito mais harmonia. Exatamente. Muito mais harmonia. Você divide, você tem o tempo de trabalhar, mas você tem que, quando chegar em casa, dar atenção à tua família, se você tem família. Se você não é casado e não tem filhos, mas você tem os pais, tem um tio, tem os amigos. Então é você dividir, é você gerenciar o seu tempo. Você vê o que é que estão fazendo. Tem que lembrar que nós temos a nós também. Então é fazer uma atividade física, como diz, parar um momento espiritual, a tua meditação, o teu encontro com o divino, com o etéreo, com algo que você relaxe. Né? E você olhar para o dia de hoje, o que eu estou fazendo. Então, eu tenho minha família, então não adianta virar um workaholic, trabalhando, porque isso também não é condição básica de manter o emprego. Muitas vezes eu estou tão focado no que eu vou fazer amanhã, que eu esqueço da atividade de hoje e termino não fazendo bem o que eu devo fazer hoje. Então, é perfeito o que o João falou, quer dizer, você coloca, você divide, você controla a sua ansiedade, você faz a sua atividade física e você gerencia a sua vida. Não é a última coisa. É chato, é prejudicial, mas talvez não seja tão catastrófico quanto a tua ansiedade descontrolada vai levar a isso. O pensamento, né, como a gente bem falou aqui no começo do programa, é de que tudo vai dar errado. O medo de ficar sem um teto, sem comida e também sem vida social. Isso que pesa bastante, né, esse medo de que tudo venha a dar errado, né? Nada vai dar certo. E isso, a física quântica fala da questão do poder da atração, né? Quanto mais a gente pensa que vai dar errado, mais errado vai dar. Aquelas pessoas que tendem a reclamar muito da vida são as pessoas que mais têm dificuldade durante o dia e durante a vida. Se eu mantenho um equilíbrio e um pensamento positivo, eu vou atrair coisas boas para a minha vida também. Então, se aquela pessoa vive sempre com medo e sempre achando que coisas ruins vão vir, coisas ruins vão vir. Exatamente. Infelizmente. Porque a ansiedade faz com que ele perca o controle. E quando você não está controlado, você faz atitudes, você erra, você esquece, você atropela processos, você não relaxa, então você adoece mais, você não consegue ter uma vida proativa. Então você começa a criar distúrbios, e esses distúrbios vão ficando mais graves. Um excesso de ansiedade, ele pode gerar uma síndrome do pânico. Que pode gerar uma depressão. Exatamente, uma depressão pode gerar. Pode inclusive com o desespero tal de não, eu não quero. Quantas pessoas a gente conhece que no momento que perde o emprego tiram a própria vida? Isso é extremamente. Nós estamos hoje, setembro é o mês, né? Setembro é amarelo, o mês, né? Setembro amarelo, é o mês da tentativa do suicídio, porque está muito grande. Né? Ou as pessoas infartam, têm aquele mal súbito e deixa de existir, morre num dado momento, ou então elas pensam nisso. Então esse pensamento leva a um desespero muito grande. Isso interfere em toda a família. Inclusive até no próprio relacionamento, porque de repente o filho chega. Eu estou com aquele medo de perder o emprego, meu filho chega. Papai, eu estou precisando de um tênis. A criatura tem um surto. Ela vai, não, por quê? Porque o tênis vai ser o quê? Custo, vai ser o dinheiro que vai sair. Então ele não consegue pensar nisso. Então ele fica muito mais econômico, né, para não dizer avarento, né? Então ele não consegue nem relaxar. Então não se sai nem para ir a um cinema, não se vai nem num parque comprar uma pipoca, caminhar, nada, porque tem um medo que tem que economizar, tem que guardar para o momento de perder o emprego. Isso que a Ana falou é uma coisa que as pessoas têm que pontuar muito. Às vezes acham que uma diversão, um momento com a família, isso é um custo, na verdade não é. Isso é uma forma de terapia muito mais barata, que ela vai gastar futuramente perdendo outras coisas, ou perdendo o próprio emprego, porque ela não mantém um equilíbrio emocional,
ou até com remédios, alguma coisa do tipo. Exatamente. Podendo pegar um cinema que é muito mais em conta. Exatamente. Os parques públicos também. Uma ida à praia. Não necessariamente vai gastar o tempo todo. Exatamente, uma ida à praia. O parque, o Jardim Botânico, aquele contato com a natureza, o próprio Horto de Dois Irmãos, ver os animais, olhar, ter aquele contato com a natureza. Ou então, gente, uma ida a uma casa de um amigo, né? Vamos fazer um churrasco, um amigo leva uma coisinha aqui, outro leva aqui. Então, aquele momento de socialização. Gerar harmonia. Exatamente, troca de energia, às vezes até uma perspectiva de um outro trabalho, de uma outra empresa. Agora, o que não se pode é se isolar. Porque a mente, ela vai viajar. E ela vai viajar para o lado negativo. Como o João falou, pensa, atrai coisa ruim. Porque o pensamento está negativo. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre o medo de perder o emprego. Isso mesmo, e a partir deste momento a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre este tema, e quem traz as informações pra gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você e para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do G1. Brasileiros estão com mais medo de perder o emprego, diz pesquisa. De acordo com dados do IBGE, o número de desempregados aqui no Brasil já chega a 13,5 milhões. De acordo com uma pesquisa do IBOPE, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, entre março e julho deste ano, o medo de perder o emprego passou de 66 pontos em uma avaliação que vai até 100 pontos. Nos últimos meses, aumentou também o número de jovens e profissionais com poucos anos de estudo, dizendo que sentem medo de perder o emprego. A pesquisa também mostrou que o medo de ficar sem trabalho cresceu mais nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Para a gente voltar a falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora lá no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente viu, né, que é um fato, o crescimento do número de pessoas que estão com medo de perder o emprego, e às vezes esse medo ele pode gerar sim a perca desse emprego. Então a gente vai trazer aqui a partir de agora algumas dicas para você que está em casa. Você que está em casa, está trabalhando, não quer perder o emprego, então vamos seguir aqui essas orientações, vamos ouvir o que os convidados têm a falar. A gente separou aqui alguns tópicos, vocês a partir deste momento vão nos ajudar de que forma essa pessoa pode colocar isso em prática para amenizar, né, esse risco de perder o emprego. Comunique-se com clareza. No ambiente de trabalho, é bom que exista essa comunicação e que essa comunicação seja clara. Isso vai ajudar a pessoa a não perder esse emprego. A gente pode falar de comunicação em dois fatores. A gente pode falar comunicação verbal, dentro do emprego, de como ele se comunica com os clientes internos dele, que são os colegas de trabalho, o chefe, os gestores, que tem que ser uma comunicação confiante, com clareza, falando com entusiasmo, sem medo de ser chamado a atenção e recebendo aquilo como aprendizado. E eu vou mais além sobre a matriz de geração de crenças, tá? As pessoas, elas precisam sentir para gerar uma crença. Isso vem de um pensamento que vem de uma comunicação. O que acontece é que as pessoas acham que a gente sente para pensar, mas na verdade a gente pensa para sentir. E aí eu posso controlar o que eu penso, ao invés de me entregar às ações externas que eu recebo, de reclamações, de desafios, de obstáculos, e mudar essa comunicação. No momento que eu mudo a comunicação que eu faço para mim mesmo, ao invés de absorver aquela externa que veio até mim, eu mudo o que eu penso. E aí eu mudo o que eu sinto. E aí eu escolho se eu gero dopamina ou se eu gero cortisol no meu organismo. E isso, cara, gente, muda tudo no nosso sistema imunológico, no que a gente sente, no nosso organismo, de tudo. Confiança, ação, o físico, o mental, muda tudo. Comunicação é a base primordial para a nossa sanidade mental, vamos dizer assim. Exatamente. Nós temos que agir e não só
reagir. Então, a proatividade faz com que o indivíduo haja e não reaja. Quem reage eternamente está sempre recebendo o impacto e devolvendo o que entendeu. Se eu crio a situação, se eu passo a agir, eu não recebo tanto impacto. Ok, vamos até um próximo ponto. Outra dica, vamos ver, você que está em casa nos acompanhando, é importante que você aprimore sua abordagem gerencial prática, né? Mande seu recado à chefia, aqui tem atitude, vamos passar bem pela crise. Tem que ser positivo. Exatamente, a positividade. Pensar bem, pensar proativamente, pensar positivamente e eu vou atrair proatividade. Volto a dizer, nós vamos reagir, né? Sempre reage, sempre reage. Então a gente para e começa a agir. Não tem um cenário, a crise não está aí, então eu tenho que pensar qual é a solução que eu vou encontrar e não ficar remoendo o problema. Não adianta dizer que está em crise, que está em crise. A gente tem que descobrir mecanismos para sair dela. A crise todo mundo já sabe, ela está instalada. Então vamos ver, exatamente. Então, nem habituar-se, então não é chegar, ai meu Deus, está ruim. Ok, está ruim. O que a gente pode fazer para melhorar? O que eu estou fazendo para melhorar? Até mesmo a nível de motivação dos funcionários, dos colegas, dos amigos. Então, levantar o astral. Então, você cria uma atmosfera positiva, passa a gerar positividade. Gente, a questão da comunicação, voltando ainda, é importantíssima. A crise só pegou porque fez propaganda. Na verdade, foi isso que aconteceu. E as pessoas compraram. As próprias pessoas criaram a crise, tá? Na China, o ideograma de crise quer dizer oportunidade. Então a gente precisa criar oportunidade. Robert Chiniachiri tem um livro chamado Problemas Oba. Quem quiser, procure esse livro para ler, que é fundamental. Se o meu cliente não tem problema, eu não tenho serviço, eu não tenho o que oferecer. Então, que venham mais desafios para mim, porque quanto mais problemas, desafios me trouxerem, mais capacidade, mais serviço eu vou ter para oferecer. Então a gente tem que mudar como é que a gente enxerga isso, como um problema ou como um desafio, como realmente uma crise ou como uma oportunidade. Uma oportunidade. Isso muda tudo. Até mesmo, geralmente as pessoas só procuram fazer um curso, uma qualificação, quando estão desempregados. No momento em que o dinheiro está mais curto. Né? Se eu estou empregada, eu tenho subsídios para investir. Então vamos aprimorar, vamos investir também enquanto empregados, né? Vamos nos qualificar, porque isso vai fazer com que a gente evite até a demissão. Ou então, para a procura do próximo emprego, eu estou mais qualificado. Então é sempre positivo nisso. Às vezes as pessoas elas não investem tanto na qualificação porque acham que estão estabilizadas. Se acomodam, São duas coisas, né? Uma é a zona de conforto, que isso é uma coisa também natural, que na verdade isso acontece com todos nós, sempre que a gente consegue uma estabilidade, já é uma zona de conforto, tá? Isso também é neurológico. Só que essa zona de conforto é um inimigo, porque qualquer coisa que venha para mudar essa zona de conforto nos traz um desafio enorme para a mudança. Então, o fato da gente estar se aprimorando sempre é fundamental. E o que acontece, como a Ana falou, eu fui demitido. Vou fazer um curso para me requalificar no mercado de trabalho. Aí reclama porque não tem uma promoção, porque não consegue uma oferta melhor. A gente tem que se desenvolver o tempo todo. Eu duvido muito que a Ana aqui pare de estudar e eu muito menos. Nesse ano eu não tenho conta de quantos cursos eu já fiz de aperfeiçoamento. A gente tem que estar se aprimorando o tempo todo. Isso é fundamental. E, inclusive, pegando o gancho da zona de conforto, não se iluda que a zona de conforto necessariamente não é uma poltrona boa, não. A zona de conforto pode ser uma cadeira toda cheia de prego. Só que você vai dizer, é a minha cadeira, eu tenho certeza, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, essa crença de não vou trocar o certo pelo duvidoso não existe. Porque, na realidade, o certo não é certo. Né? Tudo é passageiro, né? A gente é efêmero, então a gente tem sempre estar se reinventando. Quem fica parado, mesmo a água limpa, se você deixar ela parada, uma semana, 15 dias depois, ela apodrece, as bactérias tomam conta e ela deixa de ser potável. Então tem que estar em movimento. No mínimo, até mesmo se você não quer sair da empresa, mas investindo, criando uma motivação, gerando movimento, inovação, empreendedorismo, isso é o que faz a gente sair da crise, né? Depois de cada tempestade, vem a tormenta, ou depois de cada, vem a bonança, né? Depois de cada tempestade vem a paz, vem a calmaria, e você reconstrói, e quando a gente reconstrói sempre melhor,
Né? Agora, o que falta é a motivação, é arregaçar as mangas e não se entregar, continuar produzindo. Permita-se também conhecer o novo, né? Não fazer só especializações, Exatamente. Na área que você tem afinidade, Exatamente. que você tem domínio às vezes. Olha, a gente tem que ter as pessoas têm que aprender a abrir a mente. Abrir a mente para tudo, para qualquer coisa. Até para a gente poder dar uma opinião, seja positiva ou negativa, a gente precisa conhecer, tá? E hoje em dia, dentro do emprego, tem dois conceitos, tá? Existe o conceito especialista, todo mundo precisa ter uma área especializada, mas todo especialista, ele precisa ser conhecedor das multitarefas, tá? Hoje, se eu não conheço diversas áreas de minha empresa, das áreas que atuam comigo, até as que não atuam, eu não consigo me desenvolver ou permanecer dentro daquele emprego, independente do cargo que eu ocupe, independente da profissão que eu exerça, seja dentro da empresa, seja de forma autônoma, tá? Então, é essencial que a gente se aprimore não só naquilo que a gente conhece, mas conhecer um pouco de áreas afins, sempre. Até mesmo para eu contratar alguém, para eu contratar algum especialista, eu tenho que perceber o gap, eu tenho que perceber aquela falha. Eu tenho que perceber aquela lacuna. Se eu não tenho uma visão sistêmica, se eu não consigo perceber, hoje o que se fala de quê? Mudança de modelos mentais. Isso. Então eu tenho que quebrar o paradigma, é pensar fora da caixa, é abrir. Eu sou boa no que faço, sou, mas o que é que eu posso agregar? Né? O que é, onde meu leque? É abrir o leque, é expandir, porque senão você perde o tempo, as pessoas passam na sua frente. Aí você fica com sentimento de impotência. E isso é que vai gerar o adoecimento no ser humano. Ótimas explicações. Vamos agora a uma próxima dica. Vamos ver o que nos espera a próxima explicação. Não se queixe das circunstâncias. Proponha ali alternativas no lugar disso, né? De ficar se queixando dessas circunstâncias. E meio que a gente já, né? O que a gente já falou até agora. Ao invés de você reclamar, crie sugestões, crie soluções. Então vamos a um próximo tópico, outro ponto. Vamos ver outra dica, ofereça ajuda desinteressada, né? Quando perceber que pode e sabe como ajudar. Isso aqui é muito importante. Principalmente, é o dar e receber. Tá? A gente tem que ajudar principalmente colegas de trabalho. Tá? Tem pessoas que dentro de uma empresa só querem fazer aquilo a qual lhe atribuem. Eles nem querem desenvolver um colega que trabalha junto com ele e nem querem ajudar só por ajudar. Eles só querem fazer por algo em troca. E aí tem uma coisa que eu aprendi desde muito novo, que diz o seguinte: quem nega assistência, abre concorrência. E ao invés de eu criar concorrentes de trabalho, eu crio amigos de trabalho, colegas que compartilham. Porque conhecimento sempre é compartilhado. Eu não conheço tudo e eu não vou saber tudo nunca. Agora, se eu estou dentro de um grupo que detém um conhecimento, quando eu somo tudo isso, se torna um conhecimento maior. E a gente se ajuda. Tá? Fora atribuições de trabalho em si mesmo. A questão até no próprio clima organizacional. Exatamente. De você poder ter pessoas que podem contar. E aí você para de ter colegas de trabalho e passa a ter um time. Exatamente. Um time realmente que vai crescer na empresa. Eu fiz uma especialização, eu tinha um professor que ele dizia uma frase que eu achei especial. E eu trouxe muito para mim, para o meu dia a dia. Ele dizia: competência não é saber, não é saber fazer tudo. É conhecer quem sabe fazer. Então isso é a rede, a network. Então eu tenho alguém que eu faço, nossa, eu não sei, mas você divide comigo, você faz essa parte e a gente junto divide o lucro. Quer dizer, isso é o agregar. Né? Então a gente vai, sempre num ambiente, você veja, qualquer estratégia de guerra, como é que se vence o inimigo? Dividindo, é o dividir, é o desagregar para vencer. Se eu quero o oposto, né, então eu vou agregar. Então eu não posso ver o meu colega um rival. Eu tenho que ver como um amigo, alguém que vai me ajudar. Isso. Porque junto nós vamos elevar, crescer, criar. Agora, isso mesmo, que até um assunto que a gente poderia entrar um pouco mais à frente, que é que a própria situação, muitas vezes mostra essa situação de insegurança, de medo, tira da pessoa alguns elementos, algumas emoções, alguns sintomas que não são muito positivos, né? Entra naquela fraqueza de caráter, onde a ética vai saindo assim pela portinha lateral e você passa por cima, você toma certas atitudes que você, num ambiente mais estável, você não tomaria, né? Então você passa a ser
até mesmo desleal de algumas maneiras. Então, na sua natureza não seria essa, mas a própria situação de guerra, de desespero, faz com que você tome certas atitudes não muito condizentes com a ética e com a boa convivência, né? Isso a gente está percebendo também. Né? A ética das pessoas, né? O caráter está ficando meio duvidoso, né? Está meio conturbado, está meio distorcido. Distorcida a palavra é essa. Vamos agora até o próximo tópico, outra tela, outra informação para te ajudar. Venda suas ideias e seus projetos, sinalize com ganhos. Como é que a gente faz isso na prática? Bom, primeiro, quem não se vende não é comprado. Mas eu preciso mostrar minha capacidade e o que eu posso fazer, tá? Claro, sem passar por cima de ninguém, ok? De uma forma ecológica, mostrando com resultados, mostrando o que eu posso fazer. E uma das formas muito boas de fazer isso dentro do tópico que a gente trabalhou agora há pouco, traz um problema para você. Quem é reconhecido são as pessoas que pegam esse problema e me dizem, eu resolvo, eu faço, tá? E as pessoas têm medo disso, têm medo de pegar um problema e fracassar. Gente, fracasso é só um resultado, que pode acontecer também, tá? Mas eu também não vou entrar com ele pensando que eu vou fracassar. Eu vou dar o meu melhor para que aquilo aconteça. E eu confesso que se você der o seu melhor, dificilmente isso vai dar errado. Exatamente. Dificilmente. Uma das melhores maneiras é isso, tá? Traz para ti, pega essa responsabilidade e diz eu resolvo. Ou, se eu não resolvo, usa o que a Ana falou agora. Passa para pessoas capacitadas que possam resolver. Eu não preciso também resolver sozinho. Eu posso delegar, eu posso dividir com alguém. Tá? Mas isso é fundamental. Fez isso, receita certa. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, quer mandar dúvidas, você pode fazer isso através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, através também do nosso WhatsApp, 99418-1206 e através da nossa linha interativa, 3424-1977. Manda pra gente sua dúvida, a gente vai ler daqui a pouquinho ao vivo e te responder. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o medo de perder o emprego. Quais as consequências, que esse medo pode trazer para a sua vida na prática. Estamos contando aqui com a ajuda de dois convidados importantíssimos que entendem e muito sobre o tema. A Ana Olímpia, ela que é psicóloga clínica e organizacional, está nos auxiliando com dicas e informações sobre o tema. E também o José Neto, ele que é coach integral sistêmico. A gente no bloco anterior deu início a algumas dicas importantes para que você coloque em prática e venha te ajudar a que você não venha perder esse emprego, A gente vai mostrar aqui mais informações, essas dicas estão sendo úteis demais, muita gente participando, interagindo, agradecendo por essa mensagem, Essa mensagem de positividade, de esperança, e esse é o nosso intuito hoje aqui no nosso programa. A gente fala que a crise é uma realidade, também o desemprego a taxa de desemprego também está muito alta, mas você que está em casa pode, lidar com isso tudo de uma forma mais tranquila, entre aspas. Você pode meio que começar a ter uma maturidade, um crescimento, profissional e pessoal para lidar com esse momento que é passageiro. A gente acredita que vai passar e torce para que seja algo que passe muito, muito mais rápido do que está passando, Vamos aqui a mais dicas para a gente aprender mais sobre o tema. Dicas importantíssimas a partir deste momento. Vamos conferir essa que diz o seguinte: você que está em casa, tem medo de perder o emprego, não quer perder esse emprego, então você tenha cuidado ao expor suas ideias e opiniões no ambiente de trabalho. De que forma a gente aborda esse ponto? Eu acho que é o superpoder. Achar que você tem a receita mágica da solução. É ter também a humildade, trazer o problema para si, mas sempre pensando que eu preciso do outro para me ajudar.
Então, é nesse sentido, não tripudiar de cima que quem está mais abatido, dividir. Se você está bem, se você reage de uma maneira melhor, tem as suas ideias, mas não tripudie na outra pessoa, né? Divida, tem aquele respeito, né? A atenção com o outro. E delicadeza no falar, no tratar, e evitar aquelas fórmulas mirabolantes de sucesso, que muitas vezes o caminho não é por aí. Eu sempre costumo dizer que a gente pode falar tudo, falar sobre qualquer coisa para qualquer pessoa. A questão é como nos comunicamos ao falar, tá? E isso dentro de uma organização é fundamental, principalmente para os colegas de trabalho e diretamente para o seu chefe ou os seus subalternos, dependendo da classe que você está hierárquica. Mas sempre falar de uma forma harmônica, comunicativa, direta, sem ofender as pessoas, exatamente, ok? Com amor. Mas você pode falar o que você quiser. Principalmente se uma situação estiver me desfavorecendo ou me prejudicando. Eu preciso comunicar isso aos meus subordinados e ao meu chefe. A questão é como eu falo. O estresse causa um distúrbio na comunicação muito grande e as pessoas tendem a chegar gritando, eufóricas, e não deve ser assim. Mas você pode falar do que você quiser, contanto que você fale com harmonia. Para um pouco, respira fundo, conta até 3, isso vai ajudar, não vai? Vai. Demais. Técnicas de relaxamento, técnica de respiração. Aí onde entra a atividade física, é onde você troca, você dissolve aquele cortisol. O Neto falou muito bem do cortisol que é produzido. O cortisol, naturalmente, ele é produzido pela suprarrenal. Só que ele passa quase 72 horas para sair do organismo. E na hora que ele entra, você entra no modo de sobrevivência. Você diminui a sua capacidade você diminui a fome, diminui frio, diminui sede, você diminui a vontade de se divertir, você fica focado em sobrevivência. Então, se todo dia você está estressado, você passa a sua vida inteira com aquele veneno, né, que não é um veneno, mas assim, ele é tido como no seu organismo. Então, quanto mais alto o cortisol, menor a dopamina, menor a serotonina, e o que impulsiona a gente, o que faz com que a gente veja perspectivas no mundo, abrir janelinhas, é a dopamina, é a serotonina. Então para não precisar de uma medicação, para não entrar no estabilizador de humor, em remédios antidepressivos, no início, tente isso. Agora, não se furta. Agora, sentiu que não está bem, procure ajuda. Né? Procure ajuda profissional. Se você está numa empresa, procure um profissional de RH para que ele lhe encaminhe para o médico do trabalho. Não seja a autossuficiência no momento de crise, também ela é muito danosa. Isso. Né? Não existe autossuficiência, ela é ruim em todo momento. Mas no momento de crise, ela exacerba. Porque você tem que saber até o limite, até onde você pode ir e até onde você tem que pedir ajuda. Tanto profissional como para os amigos também. Né? Então, nesse momento, perceber que você não está bem, não estou dormindo bem, estou com problema no intestino, estou com problema... Reconhecer. Ser humilde e reconhecer que eu preciso de ajuda. Exatamente. Tá? E pedir ajuda ao outro. Agora, se você fica de uma maneira tão isolado, se você fica numa ilha, se você não tem amigos, se você afasta a sua família, a tendência é ser muito pior. Então, vamos nos unir. Eu acho que a gente está num momento de repensar conceitos, de quebrar paradigmas e ver que até agora o modelo que foi feito não foi dado certo. Então, vamos parar, pensar e criar outros modelos para ver. Eu acho que é um momento de introspecção também. Sim. Né? Me permita dar uma dica ao pessoal sobre a questão da comunicação e de expor as ideias. O medo, ele é um start para a defesa, tá? Quando a gente sente medo por algo, o nosso batimento cardíaco aumenta, ele gera mais bombeamento de sangue e o nosso corpo fica pronto para o ataque, tá? Ele cria um pico de adrenalina muito alto e você fica naquele eu topo tudo o que for, tá? O que acontece? Se você age com um pico de adrenalina muito alto, você pode não ter uma razão e você vai agir por emoção. E aí um exercício bem simples e didático, que principalmente eu aconselho que as pessoas façam também antes de dormir, para procurarem ter um sono melhor, que isso está causando muita doença, as pessoas não estão dormindo bem, e o sono é necessário para que a gente descanse não só o corpo, mas principalmente a nossa mente. Não adianta dormir com a mente trabalhando, é fazer um exercício de respiração e de paz. Então você vai num toalete dentro do emprego, ou então na cama antes de dormir, e respira fundo. Paz. É tão simples. Você faz isso só 5, 10 vezes. Você vai mudar totalmente o seu estado para você abordar depois para entrar para falar com o chefe ou para você dormir com muito mais calma.
É uma besteira? É. Ou não. Funciona. Eu aconselho muito as pessoas fazerem isso, tá? E aí você baixa o cortisol, o batimento cardíaco estabiliza, sua adrenalina fica equilibrada e você consegue agir com uma forma mais racional. Exato. É só a gente parar para pensar. Quando a gente está com medo, a primeira coisa que altera é... Muda tudo. A respiração. Então, se eu oxigeno o meu corpo, se eu oxigeno o meu cérebro, eu vou pensar com mais clareza. Então, isso no momento... Alteração de sono hoje é quase... É banana, como se diz. Então, a gente dorme pelo cansaço, mas não tem a qualidade no sono. Então, eu vejo muito relato em consultório dizendo, Ana, é como se eu dormisse, fechasse o olho e imediatamente eu acordasse. Quando vê, passou a noite toda. Porque você não chega na profundidade do sono que faz com que o seu organismo se revigore. Então, ele dorme pelo cansaço. Mas ele não trabalha a memória. A memória de fixação, ela só acontece durante o sono. Isso. Memória de fixação, plasticidade neural, formação de crenças, tudo é feito durante o sono. É o sono. Então, se eu não durmo, não adianta. Eu não durmo bem, durmo pesado, me acordo, no outro dia eu fico letárgico, eu fico indisposto, eu fico lento. Então, isso me causa, a princípio, uma irritação. Então, quando vem alguém, não venha. Não chegue. De mau humor, com dor de cabeça, exatamente. Né? Aí entra o estresse, a libido diminui, quer dizer, o sexo, o você lidar bem com a sua família, até mesmo você começa a deixar isso. Então, os menores prazeres da vida não vão lhe atrair mais. Então, e outra coisa que acontece também é o sono fracionado. Você deita, digamos, você deita às 11 horas, aí você dorme pesado até 1 hora, 2 horas da manhã e faz tum, acorda e não consegue mais dormir até 5, 6 horas. Aí entra aquela sonolência, aí você dorme meia hora e fica todo, quer dizer, você parte o ciclo de sono. Então você não rende bem durante o dia. Passa o dia cansado. Passa o dia cansado, você não tem apetite nos horários certos, você sai de manhã sem tomar café, então glicose lá embaixo, então você precisa do açúcar, precisa do ATP, precisa da energia para renovar o cérebro, quer dizer, tudo isso vai gerando aqueles adoecimentos. Sim. Então, e o pior, gente, que eu estou falando, são dicas simples que você consegue barrar tudo isso. É simplesmente olhar para você e perceber, né, a respiração, o afeto, o abraço, o calor humano, o dividir com aquelas pessoas. Você olha, o primeiro sinal, que eu sempre digo, o primeiro sinal que a gente não está muito bem, que o estresse está descontrolado, é a intolerância. A gente começa a ficar intolerante, a gente começa a ficar inflexível. Vem alguém, a pessoa faz, oxe, para que isso? Oxe, para que isso? Então você começa a ficar intolerante, você perde a graça, você perde o lúdico da vida, você perde a capacidade de brincar, né? E isso é preocupante. Não, isso é o primeiro sinal que a gente percebe que o estresse está descontrolando, está chegando, está descontrolado. Ótimas explicações. Vamos agora ao próximo tópico. Vamos aprender mais sobre o tema. É importante, você que tem medo e não quer perder esse emprego, que você descubra o que é mais importante para a empresa e você se comprometa, né? Comprometa-se com isso e apoie o responsável pelo mais importante, Aline. Como que a gente poderia tratar esse tópico? Vamos repetir aqui para ficar mais claro. Descubra o que é mais importante para a empresa e comprometa-se com isso ou apoie o responsável pelo mais importante. A gente falou um pouco sobre isso agora há pouco, não foi? Sobre a questão de você pegar o desafio para você e você se responsabilizar por isso. Né? Fundamentalmente é isso. A primeira frase aí, quando você pega até a empresa, a gente faz isso quando a gente trabalha com empresa, que é o seguinte: toda ação de um funcionário tem que ser feita uma pergunta. Isso é bom para a empresa? Tá? Isso aí vai dentro do clima organizacional, já fazendo para a empresa. Eu não sei se eu poderia trazer outro dado, mas eu acho que seria pertinente. É o seguinte, com esse medo do emprego, com esse medo de ficar desempregado, o que a gente está percebendo também é que a pessoa, né, o indivíduo, ele procura um emprego. Ele aceita qualquer emprego. Então, muitas vezes, não há uma identificação nem com a empresa, nem com a função que ele está fazendo. Então, ele trabalha para sobreviver, ele trabalha para receber o salário para comer. Então, isso fica bem 2, 3 meses, enquanto ele paga as contas, enquanto ele coloca a conta em dia. Quando ele se satisfaz nesse sentido, ele faz, o que é que eu estou fazendo aqui?
eu não me identifico. Então, quando ele descobre que o que é importante para a empresa não é importante para ele. Então, ele entra num conflito, muitas vezes, de identidade mesmo. Então, como eu vou me comprometer com algo se eu não acredito nesse local? A minha missão tem que estar adequada com a missão da empresa. Exatamente. Se eu não tenho o mesmo pensamento da empresa a qual eu trabalho, eu vou ser um profissional medíocre. Tá? Além de que isso também parte da seleção do gestor, que ele fez uma seleção errada. Às vezes consegue, né, na triagem ali da seleção, identificar. Mas quando a gente quer sobreviver, a gente aceita qualquer coisa. Né? Então, muitas vezes você mente, ou omite alguma coisa para se enquadrar ali, porque as contas precisam ser pagas. Mas quando você bota a conta e vê isso mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Então, quando eu olho para o que é importante para a empresa, não é para mim. Isso não tem nem que ser julgado, né? Porque como a Ana falou, às vezes vem até a necessidade, eu preciso daquilo. Agora, as pessoas têm que parar de se acomodar. Eu aceitei aquilo por uma condição que eu necessitei, ok, tudo bem. A gente às vezes para fazer coisas que não gosta para conseguir algo maior. Mas depois que eu entrei ali, que eu consegui equilibrar minhas contas, qual é o passo que eu estou dando para eu sair dali e fazer o que realmente gosto e o que eu quero? Tá? Isso é que tem que ser questionado, se questionado. Próximo tópico, outra tela para a gente aprender mais sobre o tema. Procure leituras qualificadas e aprimore também sua busca de informação úteis através da internet. Na internet também a gente encontra também alguns cursos grátis que a gente pode receber. Esse úteis aí deveria estar em negrito, sublinhado ou piscando, tá? Para as pessoas aprenderem que a internet, elas servem para informações úteis. Tá? A gente tem a maior biblioteca do mundo. Disponível para todo mundo. Exatamente. E não é só para bater papo ou coisas que não merecem ser faladas. Exatamente. Sites aí suspeitos e informações inúteis e não muito boas e soluções que não tem. Eu acho que, e hoje em dia, a internet já pode ser considerado até barato, porque existem shoppings, existem escolas, existem até praças onde tem Wi-Fi grátis. Então, eu tenho um celular, eu posso buscar. Então, não é só a falta do capital, né, do dinheiro que vai lhe impedir de se qualificar. Hoje, o acesso à internet está igual à televisão. Qualquer pessoa tem um acesso à internet em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, você procurar utilidade ali. Tá? Então, é se qualificar sempre. A informação, o sempre estar olhando. Então, se qualificar, se aprimorar, se desenvolver sempre. Porque se eu me ocupo com coisas positivas, as coisas negativas vão ficando cada vez menores e não é o ditado que se diz sempre, né? Mente vazia, moradia, moradia do diabo, né? Oficina do diabo. Então, assim, você não pode ficar ocioso, né? Você tem que estar sempre se qualificando. Tá ruim? Tá. Mas nada que não possa melhorar. Posso acrescentar uma frase? Fique à vontade. Quem tem uma meta bem estabelecida não tem tempo de ter depressão não, tá? Pensem nisso. Também nesse primeiro tópico, procure leituras, né? Vá na biblioteca pública, um espaço que você pode chegar, passar quantas horas você quiser ali estudando, né? Aprendendo algo novo. Pode utilizar também a internet. Muitas vezes o sentimento, o sentimento de menos-valia, o sentimento de não vou conseguir, de não nascer para isso, de não tenho. Aí é onde entra a parte do adoecimento, pode ser uma depressão instalada, pode ser uma ansiedade generalizada, que eu digo. Então, sentiu que algo não está bem, não é natural do ser humano ser deprimido, ser negativo. É natural do ser humano querer ajudar e querer progredir. Isso é um instinto natural, é o instinto de sobrevivência, o instinto de conservação. Então, quando a gente está num momento que não percebe isso, que eu estou preferindo ficar deitada, que eu estou preferindo ficar isolada, que eu não quero me ajeitar, que eu olho para o espelho e não gosto do que vejo, é um sinal de alerta. Então, quando eu não consigo mais olhar para o meu filho, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe e ter vontade de dar um abraço, é um sinal de alerta. Quando eu tenho uma religião que é importante demais, que eu tenho esse lado espiritual e eu não quero ir, eu começo a contestar, eu começo a desacreditar, é outro sinal de alerta. Então, os sinais de alerta estão aí. Então, eu tenho que me valorizar. Todo ser humano tem que achar que é perfeito, eu sou bonito, eu vou conseguir, tá? Todo mundo vai dizer que não, mas eu não preciso ser, eu só preciso acreditar que eu posso. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou procurar, olha, você pode, mas eu ia te ajudar, vamos ali. É muito mais fácil a gente dar a mão de quem está com a mão assim, do que pegar na mão de quem está com as mãos para trás. Então, é fazer a tua parte. Então,
te mostra, te divide, procura ajuda, fala, né? É como diz, né? Tem que vender, que é mais fácil você ser visto do que não se ajuda quem não quer ser ajudado. Exatamente. Se eu não quero ser ajudado, faz a tua parte. Eu não posso ajudar ninguém que não quer ser ajudado. De jeito nenhum, porque você passa a ser um entrave. Então o peso é tão grande, a gente ajudar alguém que está puxando ao contrário, a gente termina se prejudicando. Então a tendência é deixar, né? Passar e não ir. Então é você procurar sempre esse movimento. Ótimas explicações. Vamos agora a um próximo tópico. Outro ponto: em crises, os resilientes eles saem na frente. Eles são flexíveis na hora do aperto, encontram ali também maneiras criativas de fazer as coisas funcionarem. A gente já falou, né? O que a gente falou, é se adaptar, se reinventar, é procurar conhecer, reinventar. É receber isso como uma oportunidade e não como uma crise. É um desafio e não uma dificuldade. É sempre isso. Ótimo. Vamos a um próximo ponto. Outra tela. Siga a sua intuição. Ao perceber que pode estar na lista de demissões, procure enfrentar o tema abertamente e negociar uma forma válida de contribuição. A perceber a lista de demissão, às vezes nem sempre é possível, né? Às vezes a gente é pego de surpresa. Assim, surpresa no fato de você estar tão vidrado ali que você não está nem observando o que acontece ao redor. Mas a principal coisa que acontece, puxando desse tópico aí que eu vejo, é o seguinte: as pessoas quando são demitidas, e eu já escutei muito isso, são pessoas falando: vou dar um tempinho, eu tenho um seguro-desemprego, vou ver o que é que eu vou fazer e aí eu toco. Seguro-desemprego é um benefício que o governo dá justamente para você poder sobreviver por um tempo limite até arrumar outra coisa. Não é para você começar a pegar emprego, procurar emprego, quando terminar o seguro-desemprego, não. É para antes disso você estar viável. Se possível, nem use o seguro-desemprego. Exatamente. Outra coisa, a depender da faixa salarial que você tem, ele nem cobre as suas despesas da vida que você tem. Então, até onde isso é viável, tá? E tem que ocupar isso como uma oportunidade. Eu já passei por um processo na minha vida, muito novo, que quando eu fui demitido, meu chão caiu. Mas, na verdade, aquilo para mim foi um impulso, foi uma mola. Foi onde eu pude realmente me reinventar, recrescer novamente e crescer com muito mais força. As pessoas têm que aprender que tudo pode vir para o bem. Basta saber usar isso para o bem. Exatamente. Quem está empregado corre o risco de ser demitido. E muitas vezes a empresa não está demitindo você. Ela está apenas reduzindo um quadro. Ela vai em cima de setores que não têm tanta relevância, então que podem trabalhar mais enxutos, então ela não tem nada contra você. Você pode ser um excelente profissional, apenas no processo todo da empresa, né? No gerenciamento, você não. É aquele setor, foi sorteado, foi escolhido e vai ter que ser enxuto. Então, não é necessariamente você. Então, eu não posso criar um sentimento de sou dispensável, não sou tão importante. Porque numa crise, corta-se cabeças, né? E, infelizmente, é o desespero. As próprias empresas também têm que se manter. Então, ela tem que enxugar o quadro o melhor. Então, é uma seleção. Então, fica quem é melhor. Fica quem está mais estabilizado. Fica quem está mais equilibrado. Fica quem tem poder de gerenciamento de crise. Então, todo planejamento, quando a gente planeja, a gente sempre tem que planejar um plano B. Então, eu sempre tenho que ter na manga um plano B. Como diz a frase ali, fica quem é mais resiliente. Exatamente. Então, eu tenho que ser mais resiliente. Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ter melhor equilíbrio emocional, melhor saúde para aguentar um tranco maior, aguentar uma jornada de trabalho maior. Então, todas essas facetas têm que ser estimuladas no momento de não crise. Então, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me manter saudável, tenho que me manter com o astral elevado, tenho que me manter motivado, porque quando vier a crise, eu tenho de onde tirar a reserva. Se eu estou completamente exaurido no dia a dia, quando chegar na crise, o que é que eu vou fazer? Pessoas preparadas não sofrem. Exatamente. Então, ela trabalha, ela tem mais poder de resistir. Então, infelizmente, é a frase, só os fortes sobrevivem. É uma seleção natural. Então, vamos nos juntar e nos cercar de pessoas. Agora, é de bom tom a gente, quando vê alguém menos favorecido, orientar e ajudar. Se eu vejo melhor, por que não ajudar? Né? Para não chegar o momento de eu empurrar quem está caindo para ter que sobreviver. Então, rapaz, te cuida, vê como é que tu estás, olha a tua alimentação, olha teu sono, olha o sobrepeso, vê a tua qualidade de vida, vê o teu nível de estresse, tu só chega assim, lamentando de tudo, vamos melhorar essa vida, porque quando for necessário, eu vou ficar. É onde eu digo, por isso que o agregar é tão importante.
Ok, vou pedir licença aqui aos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o tema, com outras reflexões. Você que está em casa pode participar, 3424-1977, 99418-1206. Manda pra gente sua dúvida e no próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção, papel e caneta na mão e boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem 4 vagas para estoquista. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário, são 4 vagas para estoquista. Vamos juntos agora ver, tem agora 2 vagas para jardineiro, 2 vagas para preencher, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 958 é o salário, 2 vagas para jardineiro. Próxima oportunidade, vamos conferir, 2 vagas para mecânico de refrigeração, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.500. São 2 vagas para mecânico de refrigeração. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue, falando mais sobre o medo de perder o emprego. A gente trouxe aqui várias dicas no decorrer do nosso programa e temos aqui umas 5 telas que são úteis para a gente mostrar ainda para quem está em casa nos acompanhando. São dicas para você afastar o medo de perder o emprego e a gente vai conferir aqui as outras dicas. A primeira é que você tenha um plano B. Falamos um pouco no bloco anterior do que seria esse plano B. Vamos destrinchar mais, o que seria esse plano B para quem está em casa nos acompanhando. A partir de quando eu devo formar esse plano B? A partir de sempre. A partir de sempre. Eu acho que é o dia a dia, é o exercício. Eu estou fazendo um curso, eu já estou percebendo um outro. Eu faço um curso, abre um leque de conhecimentos, eu já indica outro. Eu estou no ensino médio, eu já vou me qualificar, eu vejo um professor, eu já vejo o curso. O conhecimento não ocupa espaço. Então, sempre um dia você vai precisar daquele conhecimento. Até uma maneira de até um trabalho voluntário que você venha fazer. Você conhece pessoas. Eu acho que quem está no mercado de trabalho, ou quem quer se manter, é o conhecimento. Então, esse plano B é sempre uma expertise a mais. É algo que você também sabe fazer. Talvez não com tanta propriedade como alvo, mas você tem também um conhecimento. Então, isso é... O plano B não necessariamente é pensar em estar procurando outro emprego, mas até se desenvolver e crescer na própria empresa que ela já trabalha. Se uma pessoa passa 2 a 3 anos sem ser promovida, ela não está se desenvolvendo, ela não tem plano B, ela está estagnada. Ela corre o risco sério de poder ser demitida, tá? Ou se ela pelo menos não se especializa, ou não estuda mais, porque a depender da profissão pode ser também que não tenha um plano de carreira, alguma coisa, depende da empresa, do cargo. Mas é fundamental que ela esteja estudando o tempo todo, tá? E aí, passar um ano sem estudar é inadmissível, tá? Isso para tanto trabalhando ou sem trabalhar, ok? Exatamente. Um curso, um aperfeiçoamento, qualquer coisa, sempre. E principalmente, continuando tudo, é avaliar os contatos, tudo é network. Exatamente. Sempre, em qualquer canto. Em qualquer canto. Pode ser em trabalhos voluntários, como a Ana falou, pode ser numa fila, pode ser num churrasco, em qualquer canto. Tudo é contato. Exatamente. E se vender. O se vender que a gente fala não é me compre não. É falar o que você faz, falar o que você gosta de fazer, falar o que você conhece, para as pessoas poderem lhe conhecer. Porque aí o que acontece? Quando as pessoas precisarem de algo, fazer, olha, o Neto é bom nisso, ele faz isso, a Ana trabalha com isso.
Então, são pessoas que vão ser lembradas, porque elas estão se mostrando, ok? E aí, para você estudar, vai no ponto 3. Avalia os pontos fortes, os pontos fracos. Desenvolve os pontos fracos, porque aí eu vou estar me desenvolvendo o tempo todo, tá? Olha, é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. A gente descobrir os limites que a gente tem não quer dizer limitação. Isso. O limite quer dizer que eu preciso desenvolver aquilo que eu tenho. Então, se eu sei agora, se eu não olho para o meu ponto fraco, eu crio aquela autossuficiência, aquela prepotência de dizer que eu sou perfeito, que eu sei de tudo, eu não vou perceber o meu ponto fraco. Então, quando vier alguém e tocar no ponto fraco meu, eu vou me desestabilizar. Então, se eu sei que eu tenho aquele ponto fraco, que todos nós temos, trabalhe. Desenvolve. Né? Desenvolva. Ou então, evite, se cerque de pessoas que supram aquele seu ponto fraco. Né? Então, eu não sou tão bom em tecnologia, vou me cercar de gente que é. Eu não sou tão bom em negociação, vou me cercar de gente que é. Você não precisa se especializar, mas lembra de conhecer pelo menos. Exatamente, conhecimento. Tá? Né? Eu me junto de pessoas, mas lembrando só que não deixe de pelo menos conhecer o básico. Exatamente. Necessário. Para não ficar refém do outro. Não ficar refém das pessoas. Tá bom? Outro tópico interessante, não faça dívidas, né? Olha, não é não fazer dívidas. É não fazer dívidas que você não pode pagar. Isso. É o planejamento, porque dívida a gente tem que fazer. Né? Porque pouca gente hoje no Brasil tem o dinheiro de bancar tudo à vista. Né? Então, se eu não vou fazer dívida, então não vou poder comprar nem aquele tênis que eu falei para o filho, não vou poder nem dar um presente. Agora, eu não vou fazer dívida em cima de dívidas. Eu vou pagar uma dívida para adquirir outra. Isso é o planejamento. Para a educação financeira, que infelizmente se não aprende na escola e muito menos em casa. Como meus pais não tiveram essa educação, eles não me passaram. Olha, eu já tenho uma vantagem, porque eu tenho meu esposo, ele é economista, ele é da Twins, então nos últimos 30 anos eu tenho tido aulas de gerenciamento de dívidas. Então, para mim é pouco, mas assim, é algo extremamente estressante quando a gente faz dívidas que não pode pagar. Mas olha, já teve o privilégio, né, de ouvir aqui o seu esposo, né? Ele trouxe também para os nossos telespectadores um pouco dessa aula, né, de como economizar. É muito importante, gente, porque uma dívida, você está mal, você deixar de ter crédito no mercado é negativo, tanto para a autoestima como para a própria vida em si. Né? Você ser inadimplente. E a questão da dívida é uma coisa muito, muito abordada. Vai até sobre inteligência emocional e crenças sobre dinheiro, tá? As crenças que a gente tem do que a gente faz com o nosso dinheiro. Então, às vezes, a gente compra, não é nem pelo precisar, é pelo vício da crença de comprar. É pela compensação. Pela compensação, que aí é outra coisa onde ia chegar. A dívida também, a compra, ela é uma ação que dá prazer. Porque a gente está adquirindo algo novo, está comprando algo, está conquistando algo que a gente deseja naquele momento, ou deseja há algum tempo. E isso pode ser uma camuflagem de um problema. Eu tenho uma debilidade emocional, e aquela debilidade emocional, ela é reposta, ela é coberta por um prazer momentâneo de adquirir algo. E isso é perigoso. Aí a gente vira os obsessores compulsivos, os compradores compulsivos, os consumidores compulsivos. Isso vira o transtorno obsessivo compulsivo. É outro programa, viu? Outro programa. Ok, vamos aqui ao último tópico para a gente encerrar esse momento de dicas. Entenda que existe sim vida após uma demissão. Aquilo que a gente falou ainda há pouco também. Criar oportunidade, entendeu? Vamos mudar o nome agora. Ninguém vai ser mais demitido. Vão se abrir novas oportunidades. Você vai ser promovido para o mercado de trabalho. Exatamente, né? Tem que ver com leveza, gente. O que aconteceu, né? Então, a sua vida não acabou. Uma faceta da sua vida momentaneamente está parada, que é o lado... você está trabalhando, é o ato de executar. Mas aí você vai ver, é um tempo para você, é um tempo para você planejar, um tempo ver como você está e não fazer disso uma catástrofe maior do que na realidade já é. Isso. E sim abrir um leque de oportunidades, reinventar-se. Ficar desesperado é pior. Reinventar-se. Ok, vamos conferir agora as participações. Muita gente mandando perguntas, querendo interagir. A gente vai conferir aqui no nosso WhatsApp. A primeira participação é do Marinho. Ele não diz de onde fala. O Marinho ele diz o seguinte: desde quando ele trabalhava até hoje, quando ele deixou o emprego e até hoje, ele não consegue mais uma recolocação no mercado de trabalho. Ele ficou com medo quando ele perdeu esse emprego, o último, e desde então não consegue mais uma recolocação no mercado de trabalho.
quando ele consegue, né, uma oportunidade e vai, ele diz que fica pensando como é que vai ser e gera um medo, uma ansiedade ainda maior e ele não consegue ficar nesse emprego. É onde eu digo, ele pode ter ficado um pouco traumatizado. Então pode ter afetado a autoestima dele. Então o interessante é ele procurar uma ajuda profissional nesse caso. Né? Ele pode ter realmente desenvolvido uma fobia até. Então não é bom ele se entregar. Talvez a maneira que ele tenha sido demitido, o que os amigos disseram, o que a família cobrava. Então é muito da história dele. Mas todo medo, ele deve ser enfrentado. A gente nunca deve ficar refém do medo. Quanto mais a gente dá espaço ao medo, mais ele cresce e contamina a gente. Então, a minha dica para ele é: procure uma ajuda, fale com alguém, né? Procure enfrentar esse medo, que ele vai conseguir. Basicamente é isso. Ele tem que procurar ajuda, ele tem que enfrentar o medo. Ok, ele tem que confiar nele. Se ele não melhorar a autoestima dele, ele não faz não. Não vai conseguir desenvolver. Temos aqui um depoimento muito interessante. A Cristiane Oliveira, ela que é de Tegipiora, diz que está encantada com as orientações dos convidados de hoje. E ela diz que não é só para o medo de perder o emprego, e sim para as circunstâncias da vida, de todos os momentos da nossa vida. Todas essas explicações, elas valem e muito. Está encantada com tudo que foi falado aqui pelos convidados. Reconhecimento aqui da Cristiane Oliveira. Né? Muito, muito obrigada, né? Realmente que pegue esses depoimentos, pegue essas dicas para a vida, né? Pra, a gente está dando aqui, porque o assunto é emprego, mas você pode levar isso para o seu dia a dia. Pode botar como sua filosofia de vida, reinvente-se. Ok, a outra participação é da Valdênia, ela quer saber o seguinte: como é que posso controlar o medo que tenho? Eu nunca trabalhei e queria controlar o medo de perder o benefício que ela tem. Ela deve ter um benefício junto ao INSS e tem o medo de perder esse benefício. Como é que ela controla esse medo? Isso é um caso bem delicado, tá? Ela tá na zona de conforto. Na zona de conforto, tá vivendo de um benefício que, assim, o benefício ele é uma ajuda do nosso governo para as pessoas passarem para o momento que ela precisa, né? O certo é ela tentar sair desse benefício e procurar algo de forma merecedora dela mesmo, tá? Eu não sei como é que as condições dela, não sei o que ela está passando, não pode ser julgada também, tá? Talvez no início, né? Eu penso assim, talvez no início ela procurar um trabalho como uma pessoa conhecida, que não entre logo na formalidade, com carteira assinada, tudo, né? Fazer um serviço temporário, né? Para ela ver como se comporta, para ver quanto ela vai receber e ver como ela lida com isso. Porque nitidamente ela está na zona de conforto. E dependendo de quais as condições dela, né? Que como a gente não sabe quais as condições, ela aproveitar esse tempo para estudar, para se qualificar, se aprimorar, porque no momento que ela precisar voltar para o mercado de trabalho, ela vai estar apta e preparada, tá? Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: saí do meu emprego porque eu andava muito estressada. O que é que eu faço para me recuperar desse quadro e voltar para o mercado de trabalho? É o que a gente falou, trabalhar nesse caso ajuda, né? Olha, quando você percebe que está estressada, percebe que está adoecida, é assumir que está adoecida e procurar uma ajuda. Procure. A mulher, eu acho um caminho, eu sempre digo isso. Se você não quiser ir a um psiquiatra de início, porque tem certos, né, estigmas, tudo, procure um ginecologista. A mulher procura o ginecologista e os homens procuram o urologista. Chega lá, relata isso, e um clínico geral que ele vai perceber a que nível está esse estresse e ele vai encaminhar. E muitas vezes o próprio médico pode controlar, porque uma ansiedade descontrolada causa um medo muito grande. E realmente a pessoa fica refém dele. Então eu acho que é procurar ajuda. Né? Procurar ajuda. E é muito melhor você procurar ajuda, nesse caso, de um profissional. Né? Gente, não tenham vergonha de pedir ajuda, não. Peçam ajuda sempre que precisarem, tá? Eu peço ajuda quando preciso, tenho certeza que a Ana também pede. Então a gente precisa pedir, tá? Todo dia. A gente começa pedindo ajuda do alto até a ajuda do amigo. Né? Sempre. Pedir ajuda e agradecer é um exercício diário. É o que nós somos. A gente só anda se pede ajuda. Principalmente a gratidão. Exatamente. Agradecer é fundamental. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa. A pergunta da nossa enquete foi a seguinte: você tem medo de perder o emprego? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 85% disseram que sim,
que tem medo de perder o emprego. 15% das pessoas que participaram conosco disseram que não. Então espero que essas dicas você possa colocar em prática e amenizar esse medo que você ainda tem, e com o passar do tempo você vai saber lidar melhor com esse medo de perder o emprego, e a gente espera que essa crise ela passe o quanto antes. Sim. É o momento agora de agradecer aqui por todo o conhecimento compartilhado, por essa mensagem, né, que vocês trouxeram hoje aqui no nosso programa, mensagem de esperança, de positividade. Muito, muito obrigado mesmo pela participação dos dois convidados aqui no nosso programa. Ana Olímpia, psicóloga clínica e organizacional, muito obrigado pela participação. O último recado, fica à vontade. Ótimo, eu que agradeço, né? E assim, gente, não, infelizmente não existe uma receita de bolo, não é? É a autoestima, é o acreditar em si e se valorizar, né? Acredite, compartilhe, divida, peça ajuda, porque isso vai passar. É uma dificuldade, é uma pedra, é um terreno arenoso que você vai passar e vai sair disso. É acreditar. Eu agradeço muito a oportunidade. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado, realmente. Volte mais vezes. Eu também queria agradecer a participação do José Neto, ele que é coach integral sistêmico. José, muito obrigado pela participação, José Neto. Fique à vontade para um último recado. Obrigado você por mais um convite. A gente está sempre grato de estar aqui para compartilhar, para agregar, para dar novas ideias, ok? É muito bom estar aqui. E, gente, procurem ajuda, não tenham medo não. Sempre que precisarem, procurem ajuda, tá? Se quiserem contato comigo, façam pelo meu Facebook, que é José Neto Coach, coach só com C-O-A-C-H, ou pelo telefone, WhatsApp, 81988865936, tá? Esse mês, dia 23 de setembro, eu vou estar no workshop, fazendo um projeto de transformação, lá no website, você pode ver também lá no Facebook. No dia 24, um dia depois, eu vou estar ministrando a 9ª turma do Poder da Ação, informações lá também. Podem entrar em contato no Facebook, José Neto Coach, ou por telefone 988865936. Estamos abertos, eu, a Ana, agora que você precisar, os convide aqui que a gente vai estar com o maior carinho e amor aqui para compartilhar o nosso conhecimento. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã é feriado, mas tem assunto do dia às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!